Diz assim, vamos ler aqui a partir do versículo 2. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado, onde estava. E fazendo um buraco, abaixaram um leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Glória a Deus. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Glória a Deus por isso. Deixa eu chegar aqui mais perto dos irmãos. Meus queridos irmãos, nesta oportunidade nós queremos estar falando sobre um simples tema. O tema é uma pergunta. Por que Jesus perdoou o paralítico para depois curar? É sobre esse tema que nós queremos estar falando nesta oportunidade. Por que Jesus primeiro curou para só depois... Quer dizer, por que Jesus primeiro perdoou para só depois curar? Nós vamos estar respondendo esta pergunta aqui no decorrer do desenrolamento aqui desta palavra. Quando nós olhamos aqui para esse texto, nós percebemos que o Senhor Jesus Cristo, nesse dia, ele se encontrava em casa. A Bíblia é bem clara em nos mostrar aqui no primeiro versículo que soube-se que Jesus estava em casa. E todos nós sabemos que por onde o Senhor Jesus Cristo passava, ele era acompanhado por uma grande multidão. Se as pessoas soubessem notícia de Jesus em um povoado vizinho, todas corriam para ir ter com o Senhor. Muitos, eles iam ao encontro do Senhor interessados em ouvir a palavra, outros interessados em multiplicação de pão e peixe, outros interessados em pegar ele em alguma falta, em algum erro. Então, o certo é que muita gente corria para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E nesse dia aqui não foi diferente. Quando souberam que o Senhor estava em casa, a Bíblia diz que a multidão ela se aglomerou ali naquela casa onde Jesus estava, em Cafarnaum. A Bíblia diz que a casa ficou lotada pelas pessoas. Ficou cheio de pessoas, tanto dentro da casa, como também em volta da casa. E, diante desta situação, nós podemos perceber que Jesus ele nunca quis deixar as oportunidades passarem. Jesus aproveitava todas as oportunidades para estar anunciando o Evangelho, para estar falando a palavra do Senhor nosso Deus. E aqui a Bíblia diz que Jesus começou a ensinar o povo estava atentamente observando as palavras que o Senhor estava ali ensinando a eles. E a Bíblia diz que de repente aqui neste cenário vão aparecer 4 homens carregando em uma cama um paralítico em seus ombros. Os 4 homens apareceram ali, se aproximaram da casa, por entre as pessoas que estavam do lado de fora, com o objetivo de entrarem e colocarem o paralítico com cama e tudo na presença do Senhor Jesus. Nós entendemos aqui pelo texto que estes homens que estavam carregando o paralítico, eles se depararam com alguns obstáculos para poderem colocar o paralítico ali diante do Senhor Jesus Cristo. Eles foram em direção à porta da casa, e eu quero aqui fazer os irmãos entenderem melhor que a casa da época do Senhor Jesus Cristo não era semelhante às casas dos nossos dias. Eu já vi alguns estudiosos dizerem que a casa da época do Senhor, ela tinha apenas uma porta
Esta porta ela servia tanto para entrar como também para sair. Não era como as casas dos nossos dias, que tem várias portas, dependendo da escolha do dono da casa. Mas o mais normal de nós vermos é uma porta na frente e outra porta atrás. Mas na época de Jesus era diferente, só tinha uma porta. Por onde o povo entrava, eles deveriam sair por esta porta, porque não tinha outra. E a Bíblia diz que estes 4 homens carregando o paralítico com cama e tudo em seus ombros, eles foram em direção à porta da casa onde Jesus estava, com o objetivo de colocar um paralítico diante do Senhor Jesus Cristo. Mas quando eles chegam diante da porta, eles percebem que não há possibilidade de entrar, porque a casa estava cheia de gente e havia muita gente na porta da casa. Não tinha espaço para eles conduzir o paralítico até a presença do Senhor. Quem sabe eles ficaram assim meio preocupados, meio assim angustiado. E agora o que é que nós vamos fazer? Mas ainda bem que era 4 pessoas. Talvez se fosse só uma com o paralítico nas costas, ele tinha desistido, ele tinha voltado. Porque às vezes só uma pessoa não vai ter tanta ideia ali para tentar conseguir realizar o seu objetivo. Mas ainda bem que era 4. Quem sabe um duvidou, quem sabe o outro reclamou, quem sabe o outro disse, vamos desistir, não tem chance de nós entrarmos aí nesta casa. Mas quem sabe um disse, nós temos que procurar outro jeito. Se dessa forma não deu certo, nós vamos encontrar outra forma. Mas nós não vamos sair daqui sem ver o nosso amigo, sem ver este paralítico com um milagre em sua vida. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz que eles tiveram a ideia. E nós sabemos que naquela época as casas, elas tinham uma parte assim que servia de teto, que se chamava eirado. O eirado ele era utilizado para as pessoas malhar o trigo. Eles malhavam o trigo nessa parte alta da casa, porque no momento que eles estavam malhando o trigo, eles aproveitavam o vento para levar a palha. Por isso que eles utilizavam essa parte de cima da casa. E para subir, para ter acesso ao eirado, eles faziam uma escada do lado da casa. E quando nós falamos de escada, eu sei que vem na sua cabeça essa escada de madeiras que nós temos, que é muito inclinada, ou muito empinada, melhor dizendo, reta para cima. A escada da época do Senhor Jesus Cristo não era totalmente assim reta para cima. Era mais ou menos assim. Era uma subida que dava para eles conseguirem subir tranquilamente, carregando o homem em suas costas como estavam. Eu sei que está dando para os irmãos entender aí. E foi assim que aconteceu. Eles tiveram a ideia de subir por essa escada, carregando o paralítico em suas costas, com cama e tudo. E a Bíblia diz que quando eles chegam em cima, no teto da casa, eles abrem um buraco, um espaço que dê certo para colocar o paralítico até o Senhor Jesus Cristo. Eles conseguem colocar o paralítico lá. E isto chama a atenção do povo. O povo estava atentamente ligado na pregação do Senhor Jesus Cristo, mas de repente todo mundo é surpreendido com esta cena, com este acontecimento. De repente eles percebem, o povo que estava ouvindo os ensinamentos do Senhor percebe que está descendo um paralítico em sua cama, ali é amarrado em cordas, e ele é colocado diante do Senhor. E a Bíblia diz que das pessoas que estavam ali para ouvir a mensagem da parte do Senhor Jesus Cristo, era muita gente. E no meio dessas muitas pessoas, havia um grupo de fariseus que estavam ali atentamente, mas para tentarem pegar o Senhor Jesus Cristo em alguma falha. O certo é que a Bíblia diz que quando o paralítico está diante do Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que Jesus faz, a Bíblia diz que Jesus, percebendo a fé deles, a Bíblia não diz que Jesus percebeu a fé do paralítico, Jesus percebeu a fé dos 4 homens. Por que que Jesus percebeu a fé dos 4 homens? Porque fé realmente significa isso. Fé significa agir em direção àquele propósito que está no seu coração e você tem vontade de que seja alcançado, realizado. Ninguém consegue nada de braços cruzados. A fé que serve para Deus é essa fé que é demonstrada através da ação. Então eles fizeram todo esse esforço, tiveram todo esse trabalho, subiram pela escada, abriram um espaço no teto, colocaram o paralítico diante de Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, a atitude, a ação, o trabalho, o esforço, disse ao paralítico: homem, perdoados estão os teus pecados.
Quem sabe, diante desta atitude do Senhor Jesus Cristo, de ter perdoado os pecados ali daquele paralítico, causou uma certa surpresa, até mesmo os 4 homens que fizeram todo esse trabalho para levar o paralítico e colocar diante da pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque eles estavam, na verdade, atrás da cura, do milagre. E quando conseguem chegar diante de Jesus, vão ouvir: homem perdoado estão os teus pecados. Mas Jesus, queridos e amados irmãos, ele nunca fez nada assim sem sentido, sem rumo. Tudo que Jesus Cristo fez, ele fez com o propósito de fazer o nome do Pai ser glorificado. E aqui eu já quero responder a pergunta sobre a qual estou pregando nesta noite. Por que que Jesus primeiro perdoou para depois curar esse paralítico? Porque Jesus, ele sempre quis aproveitar as ocasiões para desmontar certas crenças que eram propagadas pelos fariseus. E aqui Jesus vai desmontar mais uma crença. Ele aproveitou aqui essa ocasião para desmontar uma crença que os fariseus estavam espalhando pela região, pelas cidades naquela época. Que crença era essa? Os fariseus pregavam e diziam que toda doença era consequência de pecado. Eu sei que os irmãos se lembram daquilo que está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 9, quando Jesus está caminhando, sendo seguido pelos seus discípulos e por uma grande multidão, e a Bíblia diz que de repente os discípulos avistam um cego de nascença. Aí eles, se aproximando de Jesus, perguntam: Senhor, quem foi que pecou para ele nascer cego? Foi ele ou foi seus pais que pecaram para ele nascer assim? Aí Jesus respondeu: nem ele nem seus pais, mas ele nasceu assim para que seja manifestado nele a glória de Deus. Então, os fariseus acreditavam que doença era sinônimo de pecado, ou seja, era efeito de pecado. Acreditavam que as pessoas que nasciam com defeito físico, que nasciam com alguma enfermidade, com algum problema, é porque estavam em pecado, ou então porque os seus pais haviam cometido pecado. Por isso Jesus, ele decidiu primeiro perdoar para depois curar. Porque Jesus, perdoando, ele ia deixar bem claro que aquela enfermidade, aquela situação, aquele problema não é de pecado, porque se fosse, era Jesus perdoando e automaticamente o homem sendo sarado, o homem ficando curado. Então Jesus disse primeiro: perdoados estão os teus pecados. Aí ficou aquele clima de espanto ali no rosto do povo. Ninguém disse mais nada, a não ser os fariseus, que ficaram indagando em seus corações quem ele pensa que é para dizer que está perdoando pecados. Porque eles também acreditavam que só quem tinha poder e direito de perdoar pecado era o Pai Celestial. E Jesus, eles não acreditavam que Jesus havia de fato vindo de Deus. Então eles ficaram perguntando quem ele pensa que é para dizer que está perdoando o pecado deste homem. Então eles, percebendo que nada havia acontecido ali de diferente ou de sobrenatural, o homem tinha chegado paralítico e estava ainda paralítico, continuava doente, Jesus olhou para eles, conhecendo seus pensamentos, e disse assim, fez uma pergunta para eles: qual é o mais fácil? É dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa? Eles ficaram pasmados sem ter resposta. Aí Jesus tornou a dizer: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder e autoridade para perdoar pecados, eu digo ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o milagre aconteceu e o nome do Deus Todo-Poderoso foi glorificado naquele dia. Então, meus queridos irmãos, eu quero apenas trazer esta resposta para você. Por que Jesus primeiro perdoou para depois curar? Para desmontar a crença dos fariseus que andavam propagando que pecado era, que doença, enfermidade, problema era consequência de pecado. Então, entenda, aleluia, nem todo problema acontece porque alguém pecou. Olha só o exemplo de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem justo, um homem reto, um homem temente a Deus e que do mal, mas Deus decidiu ali, por causa de um desafio que foi feito por Satanás, provar a vida do seu servo. Mas a Bíblia também nos diz que Deus não prova alguém além
das suas forças. Deus não prova alguém além daquilo que esta pessoa possa suportar. Bendito seja o nome do Senhor. Então, entenda, Deus é poderoso para te dar vitória. E se você tem sofrido por causa de algum problema, onde o inimigo tem se aproveitado da situação e tem dito que você está sofrendo por causa de erro do passado, você está sofrendo por ter pecado, não dê ouvidos a estas coisas do inimigo. Decida viver de cabeça erguida na presença do Senhor. Você sabe como está a sua vida. E se de fato você percebe que existe algo na tua vida que precisa ser mudado, que precisa ser reorganizado com Deus, faça. E Deus vai estar nos abençoando, abençoando sua vida de maneira poderosa. Mas guarde isso no seu coração. Jesus, naquele dia, ele quebrou essa crença e mostrou para aquele povo que aquele paralítico estava daquela forma, não por causa de consequência de pecado, mas para que fosse manifestado nele a glória de Deus. E se você está passando por algum problema, Deus deseja também manifestar a